depois de 40 dias passando com Jesus Cristo, no livro de Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus Cristo ressuscita e vai ter com seus discípulos, Jesus passa com seus discípulos 40 dias, ele começa a pregoar para eles, ensinando o que eles têm que fazer. Não somente isso, quando Jesus passa os 40 dias, Jesus sobe para o Pai e deixa a ordenança ficar em Jerusalém, porque até que do alto céu sejais revestido de poder. Aquele que fica em Jerusalém é aquele que obedece à voz do pastor. Aquele que fica em Jerusalém é aquele que obedece à sua liderança. Aquele que fica em Jerusalém é aquele que abaixa a cabeça e fala: vou obedecer quem está por cima, porque hoje eu estou embaixo, mas um dia eu posso estar em cima. Só pode estar em cima quem obedece e fica embaixo. Não tem como estar por cima se um dia você não obedeceu e ficou por baixo. Você tem que obedecer para receber a vitória. A Bíblia nos diz que, passando-se 40 dias, Jesus sobe ao Pai. Faltava-se 50 dias até o dia do Pentecoste. Passando-se 50 dias, acontece um alvoroço. Acontece um algo interessante. Entra no meio da casa onde estava 120 pessoas. Um vento vermente impetuoso toma conta do ambiente, e 120 pessoas são totalmente tomadas pelo Espírito Santo de Deus e começam a falar outras línguas, repartidas como de fogo. Isso eu vou repetir: repartidas como de fogo. Deus nunca dá somente para A ou para B. Deus, ele reparte por igual para todo mundo. Deus não escolhe quem é bonitinho ou até mesmo quem tem faculdade. Deus escolhe todo mundo. Deus escolhe todos e reparte para quem ele quer e dá para quem ele quiser, porque ele é o dono do ouro, o dono da prata, ele é o dono de tudo. A Bíblia agora nos diz que quando ele começa aquele mover dentro de Etiópia, ele volta agora para a sua segunda viagem missionária. Mas quando ele vai à sua segunda viagem missionária, ele não vai somente para ganhar almas, ele vai até mesmo para ensinar aquelas vidas. O que adianta eu ganhar as almas para Cristo e não deixar elas no caminho certo? Ou quer dizer, ganho a alma para Cristo e não ensina o caminho que ela deve andar. Ganhar almas para Cristo é fácil, o difícil é você ter que ensiná-la para que ela não venha pecar e lá na frente quebrar a sua cara. A Bíblia agora nos diz que Deus dá a sua terceira viagem. A viagem é quando ele está pensando em viajar, ele tem uma visão e está o homem pedindo: atravessa a Macedônia, porque aqui precisamos da tua ajuda. Ele ia até mesmo com Barnabé, pastor, mas aconteceu algo interessante. A rotina foi mudada, o itinerário foi mudado, a rota foi mudada, e quando ele ia com Barnabé, Deus trocou Barnabé por Silas. Então Paulo e Silas vai para a viagem. Aconteceu que eles chegaram em Macedônia, pregaram nas 3 cidades da Macedônia, mas começaram a ser perseguidos, pastor. Quando eles começaram a ser perseguidos, eles tiveram que sair da Macedônia e foram a uma cidade por nome de Coríntios. Eu vou chegar em Éfeso. Quando eles chegam em Coríntios, eles começam a pregar a palavra de Deus, eles começam a dizer a vontade de Deus, as almas começam a vir. Mas lá em Coríntios havia o templo do rei Herodes, do Deus Herodes. E quando eles estavam ali naquela cidade, aonde se encontrava o templo do Deus Herodes, o Deus do sexo, a Bíblia nos diz que quando eles começaram a pregar o Evangelho, todo o âmbito da prostituição, todo local de prostituição se encontrava em Coríntios. Em Coríntios também se encontrava o Deus Dionísio, que é o Deus do alcoolismo. Todas as pessoas vinham de outras cidades para ir para Coríntios, não somente para fazer compras, mas também para se prostituir. Existe um ditado popular que existe no mundo: aquilo que acontece em Beverly Hills fica em Beverly Hills. Acontece que aquilo que acontecia em Coríntios ficava
ficava em Coríntios, mas muitas pessoas, quando começaram a ver a pregação de um homem, por nome de Paulo, que viu que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, eles largaram as suas prostituições, pararam de adorar aos outros deuses e começaram a dizer: eu quero conhecer esse Jesus Cristo, eu quero conhecer esse Jesus Cristo, eu quero conhecer. Aleluia. A Bíblia nos diz que quando Paulo pregou em Coríntios, ele conheceu duas pessoas, uma por nome de Áquila e outra por nome de Priscila. Era um casal abençoado. Priscila e Áquila eram amigos do apóstolo Paulo. Esse casal mencionado na Bíblia, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, seu verso número 2. Ele e a sua esposa moravam em Roma, mas pelas perseguições do Império Romano, eles tiveram que sair e agora estar morando em Coríntios. Mas como a palavra de Deus tem um endereço certo, bate diante de Áquila e Priscila, e agora eles começam a congregar juntamente com Paulo, e não somente a congregar com Paulo, pastor, eles agora cedem a casa deles para ser a sede da igreja em Coríntios. Não somente isso, o vizinho de Áquila e Priscila se converte a Jesus Cristo e também agora quer campanha na casa dele. Então a igreja se forma em Coríntios, e Deus dá uma nova ordenança agora para Paulo e Silas, e dizendo: vai para mais uma viagem missionária, e essa viagem não é para qualquer lugar, a não ser na cidade de Éfeso. Quando Paulo vai para a cidade de Éfeso, e agora eu entro na mensagem dessa noite, Paulo redigido pelo texto de Éfeso, sendo que ele era o personagem principal em Éfeso, ele diz agora no livro de Éfeso, seu capítulo de número 1, em seu verso de número 1: Paulo, apóstolo de Cristo. Sempre vem um nome na frente e depois o cargo depois. Nunca vem um cargo na frente e depois o nome depois. Tem muita gente dizendo por aí: eu me chamo apóstolo de tal, eu me chamo pastor tal, eu me chamo missionário tal. Sempre vem um cargo, depois vem o nome. Mas temos que aprender com Paulo. Sempre Paulo escrevia em suas cartas: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, venho vos dizer nesse dia de hoje, aos santos que estão na cidade de Éfeso e aos fiéis em Cristo. A Bíblia está dizendo que em Éfeso já havia santos em Cristo, já havia conhecedores de Cristo, mas não havia aqueles que conhecessem a graça, aqueles que conhecessem o poder, aqueles que conhecessem a unção. A Bíblia agora vai nos relatar que quando Paulo começa a pregoar o teu evangelho, no livro de Efésios, a cidade de Efésios, havia uma deusa por nome de Diana, ou Artemis para algumas pessoas. Era a sétima maravilha do Antigo Testamento. Encontrava-se o templo da deusa Diana em Éfeso. Era a sétima maravilha do Antigo Testamento. Vendo o que? Uma deusa Diana, chamada também por Artemis, era uma caçadora. Sendo ela caçadora, era uma mulher que dava provisão financeiramente. Então todos que conheciam o templo da deusa Diana iam para o templo da deusa Diana para pedir bonança financeiramente, até mesmo pedir para ela ajudar no meio do relacionamento. Havia naquele tempo pessoas que conheciam a Cristo, mas ia buscar referência na vida de Diana. Tinha pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas ia buscar referência no templo da deusa Diana. Tinha pessoas que conheciam o evangelho ouvido por Paulo e por outro apóstolo, mas estavam no templo da deusa Diana. Isso quer dizer, tem crente que está na igreja, mas não se esquece até mesmo do horóscopo. Tem gente que está na igreja, mas não se esquece até mesmo do tarô. Tem gente que está na igreja, mas não se esquece da cartomante. Tem gente que está na igreja, mas não esquece de outras religiões. Nada contra, mas a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia diz, pode ser até a mesma Bíblia católica, que tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não vê, tem língua, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Mas o meu Deus, ele tem boca, tem mão, tem pé, ele anda, ele fala, ele toca, ele resolve, ele
Que quando Paulo em Éfeso começa agora a pregar o Evangelho foi tão estimado em Éfeso, porque pessoas que vinham da religião da deusa Diana começam agora a ouvir a Paulo a pregar sobre um Cristo que deu a vida dele para nossas vidas, para nos salvar. As pessoas chegam até Paulo e falam: Paulo, quero eu conhecer esse Deus que tu conheces, quero eu conhecer esse batismo nas águas, quero eu ser batizado nas águas e quero eu me reconciliar, aceitar Jesus. Mas como eu posso ter tudo isso se ainda eu não conheço o batismo com o Espírito Santo? Aí Paulo diz: João batizou nas águas, mas ele diz: virá um após mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia agora nos diz que Paulo não foi perseguido tanto que ele foi preso. Além dele ser preso, ele foi acorrentado com um soldado romano. A Bíblia agora nos diz que quando ele estava preso, ele escreve a carta. Na sua epístola escrita, ele diz ao povo: eu, por causa disso, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ele pode estar preso lá dentro, mas a prisão que ele estava não era a prisão mesma de Cristo, porque ele si mesmo disse: eu sou prisioneiro até mesmo do Império Romano, mas primeiramente eu sou prisioneiro de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu posso ser perseguido no mundo, mas eu sou servo de Cristo. Eu posso até mesmo ter as minhas dificuldades na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, mas eu tenho um Deus que tudo pode fazer por mim, que tudo realiza por mim, e no momento que eu mais preciso, Ele me ouve. Glória a Deus. Existe uma tradição judaica que as pessoas oravam de pé. E naquele momento, pela tradição judaica, eles oravam muitas das vezes andando para lá e para cá. Quando eles oravam andando, acontece algo de interessante. Não somente isso, mas quando eles começam a buscar a Deus. Paulo, dentro da prisão, mesmo ele estando dentro da prisão, ele orava a Deus. Se lembra de um homem por nome de Pedro? Quando ele foi preso, pastor, ele estava lá preso, mas existia uma igreja que estava de joelho, ele levantou e me cantarada, me estava orando por ele. Enquanto a igreja orava, Deus libertava Pedro da prisão e dizia: pelos joelhos que estão dobrados pela tua vida, vou eu curar, vou eu salvar, vou eu libertar, vou eu restaurar, porque eu sou Deus. A Bíblia agora nos diz que Paulo, ele estando preso, ele começa agora a louvar ao Senhor e a orar a Deus. Paulo, sendo preso acorrentado, não somente como preso acorrentado, Paulo, ele começa agora a dizer para Deus tudo aquilo que necessita o povo de Éfeso. Éfeso era um povo abençoado, Éfeso era um povo até mesmo de estratégia, mas Éfeso, ele tinha as suas tradições e tinha também os seus dogmas. Não somente isso, Éfeso tinha um povinho dentro de Éfeso que gostava de uma adoração a outros deuses, e Paulo pregava nitidamente contra isso. Paulo pregava nitidamente contra essas coisas. No capítulo de número, aleluia, glória a Deus, capítulo 2, verso de número 4, que de Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Deus, Ele é rico em amor, até mesmo porque Ele nos amou. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo uma pessoa que não dava nada, nenhum valor para Deus ou pela palavra, Deus falou: eu vou salvar porque eu amo, porque Ele é um vaso, Ele é uma vaza escolhida na minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Porque pela graça sois salvos, e por meio dessa fé, isso nos vem com dom de Deus. Aleluia. Nós somos salvos pela graça. Já pensou se nós estivéssemos pela lei? Como que eu e você estaríamos no dia de hoje? Ou
Deus. Mas a graça veio e nos salvou. Não somente salvou, como Deus está dizendo, do mesmo jeito que você entrou, você não vai sair. Meu Deus, aleluia. Tem gente que entrou motivada a parar de existir de tudo, mas Deus está dizendo: segue. Segue, porque tem coisas grandes a realizar na tua vida. Segue. Pode estar difícil a luta, pode ser grande a prova, mas eu digo: segue, prossiga, porque eu ouvi nas tuas orelhas. Paulo agora começa a falar com Deus. Paulo agora começa a falar com o Pai. E ele dizendo ao Pai, no versículo 3 que nós lemos: portanto vos peço que não desanime por causa da tribulação que eu passo por vós. É ele dizendo: eu estou passando tudo isso por amor à obra. Glória a Deus. Paulo está dizendo: eu estou passando tribulações, eu estou passando prisões, eu estou passando perseguições por amor à tua vida, por amor à obra. Só que a Bíblia vai nos dizer agora que Paulo faz um ato que eu disse no começo, que os judeus eles oravam de pé e andando. Só que Paulo faz um ato diferente. No versículo 14 diz: por esta causa, ou por causa disso, me ponho de joelhos. Por esta causa. Que causa é essa que você tem colocado no joelho? Qual é a causa que você tem orado a Deus? Qual é a causa que você tem chorado por Deus? Qual é a causa que você tem: Senhor, está no meu joelho e eu não abro mão? Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Oh, beleza? Se você desse glória, ficaria melhor. Tem que ser orado de pé, tem que fazer como muitos fazem, mas Paulo está dizendo: eu me prostro de joelho. A Bíblia não tem nenhuma indicativa de como você deve ou fazer ou orar. A Bíblia somente falou: orai sem cessar. Aleluia. A única indicativa que Jesus deixou foi: quando começa uma oração, Pai nosso que estai. Mas a Bíblia não indica como você deve orar. Talvez Pedro, quando estava na prisão, ele orou a Deus agachado. Porque quando você é prisioneiro, ou você fica com os braços abertos, ou agachados, ou preso com outra pessoa. Quando os discípulos foram pegos e foram levados à morte, teve discípulo que foi colocado na cruz em ponta cabeça. Então se ele orasse de ponta cabeça era pecado. Em formato de X era pecado. Jogado até mesmo num tanque cheio de óleo quente, quando ele chegasse lá dentro era pecado. A todo momento nós temos que orar e buscar a Deus. Em toda hora, orai sem cessar. Orai sem cessar. O salmista disse: bendito é o Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa. Vamos à casa do Senhor. Quando Paulo diz: por esta causa, que causa é essa, pastor? Missionário, que causa é essa? E eu fui buscar a profundidade dessa palavra, daqui a pouco eu fecho a mensagem. Paulo está dizendo que a causa dele era o Evangelho. O Evangelho estava sendo perseguido em Éfeso. Quanto mais ele pregava, mais ele era perseguido. Quanto mais ele orava, mais ele era perseguido. Paulo estava preso na prisão, mesmo com
soldado do lado dele, mas mesmo assim ele botou o joelho no chão e começou a orar. Glória a Deus. Tem crente que tem o dia todo para buscar a Deus e não dá 15 minutos para Jesus. Eu vou falar, pai. Mas eu trabalho, eu estudo, eu tenho que cuidar das minhas crianças, eu tenho que fazer almoço, jantar, não dá. Dá tempos. Chega um certo tempo, pastor, que entre trabalho, estudo, pregação, e fora que eu faço meus banners, ainda me sobra uma hora para orar para Deus e dormir só 4 horas para no outro dia trabalhar. Quase todos os dias são assim. Trabalha de dia, volta para casa, estuda um pouco, vai para a igreja pregar, volta da igreja, prepara os banhos que estão pedindo, terminou os banhos, ainda dá um tempinho de orar. Eu vou dormir só 4 horas. Tem tempo ou não tem tempo? Mas tem gente que não dá 15 minutos para Jesus. Tem gente que não dá 1 minuto para Jesus. Enquanto você está trabalhando, você pode orar em espírito. Senhor, estou aqui trabalhando. Mas, Pai, pode descer aqui o teu renovo, o teu espírito. Não tem ninguém vendo, Pai. Deixa eu falar em língua com tu e tu comigo. Papai, toma a minha família em tuas mãos. Toma o pastor, abençoa o pastor. Abre as portas, Pai. Começa a pedir a Deus aquilo que você necessita. Paulo começa a dizer: por esta causa eu me ponho de joelho. Que causa é essa? Nunca se ponha de joelho por uma causa que não vai dar fruto. Tem gente que se põe de joelho para pedir namorado. Tem gente que põe-se de joelho para Deus tirar a pessoa do cargo. O pastor viu o banner da onde eu vou estar pregando agora em setembro. Foi com muito jejum e com muita oração. Quantas das vezes eu fui pregar e tomei muita chuva porque nem o dinheiro da passagem eu tinha? Quantas vezes eu fui pregar e não tinha nem um terno para ir? Quantas vezes eu fui pregar saindo de uma pregação para ir para outra e nem oferta da passagem me deram? E nunca reclamei, nunca cobrei e nunca quero cobrar. Porque do mesmo jeito que Jesus me visitou numa outra e há 10 meses atrás ele falou: meu filho, a minha obra não terminou na tua vida, levanta-te, porque vou eu te renovar e você é o meu pregador. Mas missionário, pastor, mas evangelista, você vai passar fome. Prefiro passar fome do que barganhar com a palavra de Deus. Prefiro não ter o que tem em casa para comer do que fazer da palavra de Deus um instrumento para ganhar dinheiro. Tem muita gente fazendo barganha com a palavra. Eu tenho que falar isso. Lá no qualquer na Súria. Esse dia eu vi um pregador pregando um monte de banho. Ele postando foto, fazendo coisas erradas. Eu não vou dizer. E eu falei: como é que pode a pessoa convidar uma pessoa para estar ministrando a palavra de Deus, fazendo coisas erradas? Como eu posso vir aqui trazer uma mensagem que não vai te edificar, que não vai te trazer um renovo, que não vai te levantar, sendo que minha vida está totalmente ao contrário? Só que Paulo falou: de joelho eu me ponho por esta causa, perante o meu Pai, Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra em teu nome. Isso quer dizer, eu me ponho de joelho pela tua vida, pela tua família. Eu me ponho de joelhos pela causa da tua família, pela causa que está na justiça, pela causa que está lá nos médicos da mão da medicina. Eu me ponho de joelho pela causa daquele menino que está no tráfico, na boca de fumo. Eu me ponho de joelho.
portadores de todo o poder do Espírito sobre o homem. Para que vossa riqueza, que está no céu, porque o Pai é o dono do ouro e da prata. Ele intercede para o povo que precisa de ajuda. Porque Deus trabalha com porção dobrada, sacudida, transbordante e recalcada. Deus nunca trabalha com pouco, sempre trabalha com muito. Deus nunca trabalha em local que tem muito, mas sempre trabalha em local pouco para que haja muito. Porque onde tem muitas coisas, para que Deus vai trabalhar? Deus começa do nada. Tem algo que até falei para o pastor esse dia, eu fui pregar numa vigília. Ele falou: varão, é todos novos convertidos. Dá duas dessa igreja, mas a mocidade em peso. Eu falei: pastor, é tudo jovem. É tudo jovem. E era uma comunidade forte em São Mateus. E eu falei: pastor, mas e aí? Quer ver que nenhum deles são batizados com o Espírito Santo? Aí ele levantou: irmãos, quem é batizado com o Espírito Santo? Só duas pessoas. Que era o pastor e o presbítero que estava na porta. Eu falei: Jesus, a pregação é Atos 2. Ajuda aí, Pai. Só que quando o coração está na obra e a vida está no altar, Deus desce. O pastor me deu 1 hora para pregar. Eu falei: amém. Quando eu menos espero, ele falou: agora é 1h30, tá? Você vai pregar agora. Eu trouxe a mensagem que Jesus me deu. Porque eu nunca trago aquilo que eu estudo. Eu sempre trago aquilo que o Senhor me modifica a fazer. Eu posso fazer o meu esboço, mas Jesus sempre muda. E quando eu comecei a pregar, eu falei: pastor, vou fazer um ato de fé aqui. Quem quer ser batizado pelo Espírito Santo? Todo mundo levantou a mão. Eu falei: agora. É glória, agora. Todo mundo de olho fechado começou a dar glória a Deus e aleluia. E eu fui passando e falando: Jesus vai batizando. Vai batizando, pus a mão em um, pus a mão em outra. Quando eu menos espero, a menina da frente foi batizada lá. Quando eu menos espero, tinha mais uma atrás dela. Deus tomou com poder e glória, que ela não aguentou, caiu no chão lá. O pica na cheia. Quando eu olhei lá pro fundo, a menina lá embaixo começou a falar línguas e sem sapatear. Deus tomou aquele lugar da tua glória. Todo mundo começou a ser impactado pela glória de Deus. 3 jovens foram batizados com o Espírito Santo. E outra, tinha uma missionária que estava sem renovo. Deus renovou ela e começou a profetizar no meio da vigília. Isso quer dizer, aonde você vai, a glória tem que te acompanhar. Corações, enfim, de estar arraigado fundamente com amor. Eu vou falar, Jesus. Me faltam 5 minutos, mas eu vou falar. Eu posso ter fé, eu posso ter o dom de profecia, posso falar em todas as línguas, mas se eu não tiver Coríntios capítulo de número 3, eu não posso subir por... mas pastor, eu posso ir para o baile? Pode. Pastor, eu posso ir lá? Pode. Eu posso ir numa carreirinha? Pode. Só não pode subir no céu, aonde a glória do Senhor se manifesta. Você não pode se não tiver o amor de Cristo. Aleluia. Eu posso sentir o Deus aqui. Alá, Deus que me pega. Eu posso falar, eu não pego, me punha. Suportar o meu irmão com os defeitos dele. Mas esse irmão não para de dar glória a Deus, aleluia. Suporta. Glória a Deus. Mas todo dia esse irmão vai
suporta. Mas o meu vizinho suporta. Mas o meu irmão, meu pai, suporta. O amor tudo suporta, tudo se espera e tudo crê. Temos que ter o amor em Cristo Jesus. Foi o que Paulo disse a carta, a epístola ao Éfesos, dizendo que nós temos que suportar. Aleluia. Deus. Podemos perfeitamente compreender que todos os santos, nós, da qual a sua largura do seu corpo, altura ou profundidade, agora eu entro, não existe maior, não existe menor, não existe nome ou sobrenome, todos somos da mesma estatura. Ah, mas eu estou no banner tal, eu vou pregar em tal lugar, eu sou tal pessoa. Você é igual a todo mundo, o maior de todos é Jesus. Glória a Deus. Não vai pensando que o seu nome está estourado em todo lugar, que você é alguém, não. Você é a mesma coisa que todos. O único que é maior é Jesus Cristo. E conhecendo o amor de Cristo, olha só. E conhecendo o amor de Cristo, que se exerce em todo entendimento, para que você sejais cheio de plenitude. Ei, se eu não tiver amor, eu não tenho plenitude. Então, se eu não tiver amor, eu não sou cheio do Espírito Santo. Se eu não tiver amor, eu não tenho nada dentro de casa. Se eu não tiver amor, Deus não me abençoa. Se eu não tiver amor, você pode fazer campanha, jejum, consagração, subir e descer monte, Deus não te abençoa. Ei, Deus está dizendo, abre o teu coração e ame. E agora eu entro no tempo e fecho a mensagem. Ora, aquele que é poderoso para que faça tudo e muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos espera. Aquele que tem todo o poder é aquele que diz para você: espera. Aquele que pode fazer aquilo que diz: espera. Aquele que diz que vai curar é aquele que diz: espera. Aquele que diz que vai te levantar os quatro cantos da terra, que diz: espera. Seja paciente no Senhor, porque Ele vai te ajudar. Oh, essa é a glória da igreja de Cristo, em gerações e gerações. Amém. A palavra amém quer dizer concordância com aquilo que está sendo dito. Se a palavra amém vem no final, Paulo está concordando com o que ele escreveu. E se você leu até o final, você concorda com o que Paulo disse. Se eu concordo com o que Paulo disse, eu tenho que ter tudo isso que Paulo está querendo dizer. Posso me prostrar de joelho por qualquer causa, mas se eu não tiver paciência e amor, a bênção não chega na minha casa. A vitória não vem na minha empresa. Eu não vou concluir a faculdade. Aquele que te persegue ainda vai continuar te perseguindo e muito mais. Temos que ter diante de Deus paciência e amor. Nessa noite, só quem acredita, bate palma para Jesus e da glória a Deus misturado com aleluia. Se você é pentecostal nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Fique com essa mensagem. Até aqui Deus me deu. Até aqui Deus me levou. Com essa mensagem poderosa. Digo que eu acho que é a segunda vez que eu ministro sobre joelhos no chão, boca no pó. Mensagem dessa noite. Tema é joelho no chão, boca no pó. Por que boca no pó? Porque é aquilo que ninguém sabe. Pastor, aquilo que ninguém sabe, ninguém sabe. Boca fechada não entra mosquito. Ah, esse vai ficar. Desceu quentinha nos. Olha lá, meu punho, que a fé. Desceu quentinha.
fechada não entra mosquito. Quanto mais você bota a boca no pó, joelho no chão. Mas ela está dizendo, se levantando no ombro, estou dizendo: vou eu abençoar, vou eu abençoar. Aí Miguel, Gabriel, não precisa descer, porque eu mesmo vou abençoar. Aleluia. Queridos, eu já desde então agradeci a oportunidade. Fique com essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Esteja orando pela minha vida, pelo meu ministério, para que Deus venha abençoar mais e mais, abençoar a minha família, em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, depois eu vou estar lá na porta. Quem puder estar me abençoando com minhas trufas, é bênção. Você abaixou o preço, melhorou as trufas. Bate palma para Jesus.